Muito boa tarde, estamos no ar com o nosso Guaíba 300 por hora deste sábado, 24 de janeiro de 2026. Você está sempre convidado conosco para participar do programa, para falar bastante de Fórmula 1, porque está chegando já o período de testes, mas antes disso temos que finalizar o período de lançamento, de anúncio das máquinas que estarão nas pistas a partir de março nessa temporada de 2026. Alguns carros já lançados, alguns com algumas questões escondidas e outros ainda por lançar. Antes de eu trazer a equipe do programa, sempre aqui comigo, o Bernardo Berge. Tudo bem, Bernardo? Boa tarde. Boa tarde, Gutierrez. Boa tarde aos ouvintes. Pois é, a gente está naquela primeira grande expectativa da temporada da Fórmula 1. Já temos alguma base para ver para onde é que vai esse novo regulamento, mas também é fase de conspiração, né, com regras, fase de especulação, quais equipes vão estar prontas, que parece que tem um pessoal que pelo menos para os testes não está pronto. E a gente vai falar disso aí no 300 por hora e também já analisar as primeiras máquinas. E chegou talvez a primeira máquina protagonista do ano, que é esse carro da Mercedes, que muita gente espera, inclusive, que seja o protagonista. Vamos ver o que tem para o George Russell e para o Kimi Antonelli. Só uma pergunta pra gente debater no programa. Tu não considera a Red Bull uma dessas protagonistas? É que a Red Bull, a gente não sabe o quanto a Red Bull mostrou do carro. A Mercedes a gente já viu que mostrou o modelo oficial que vai correr. Claro, tem detalhes que eles vão esconder até o momento crucial, mas a gente já tem uma base. A Red Bull a gente não tem certeza de tudo que ela mostrou e não mostrou. Bom, o nosso YouTube, Rádio Guaíba Oficial, Rádio Guaíba Oficial também no Facebook, Twitter e Instagram, @Guaíba Esporte. Hoje o programa gravado, você sabe, mas 51993887532 é sempre nosso WhatsApp para a interatividade. A produção é do Juan Viana, na mesa de áudio o Davidson Rosa, a coordenação de central do Guilherme Silva, a central técnica e gravações Luciano Vargas, coordenação de esportes do Rafael Pfeiffer, a gerência geral do Rafael Sequinha, a direção geral do Claudinei Girotti. Bom, tivemos, senhor Bernardo Berge, Red Bull, Racing Bulls, Haas, Audi e por último agora essa semana, junto claro das outras duas que eu falei por último, lançado também o Mercedes W17. E a Alpine. E tem a Alpine também, que ontem, né, na sexta-feira também foi e andou na pista, anunciado. Já fez um shakedown antes do lançamento. Tu tem expectativa com essa Alpine com motor novo? Mercedes, né? Pois que o motor estava muito complicado a vida deles com um motor, tinha um déficit de 80 a 100 cavalos. Então é muito difícil recuperar isso em acerto, em aerodinâmica. Então com o motor que deve ser a referência, eles já vão ter uma base bem melhor para pelo menos incomodar o meio do pelotão. Eu acho que é um carro sim a ficar atento. Pelo que eles mostraram, depois eu posso analisar um pouquinho mais a fundo, que a gente viu de carro até andando na pista já, um pouquinho conservadora a aerodinâmica, né? Mas tem muita gente fazendo isso. Eu acho que os carros vão sofrer mais algumas transformações ao longo da temporada também. É preciso explicar que tem um outro carro que a gente viu, né, Gutierrez, que é o Cadillac. Tem. Fez o shakedown com o carro todo em fibra de carbono, não fez o lançamento, mas também é um carro que deu o ar da graça. A Cadillac, oficialmente, ela vai lançar o seu carro no dia 8, mas a gente já viu nos shakedowns mais ou menos o conceito. Exatamente. Bom, vamos tentar ir cronologicamente, Bernardo, porque a Mercedes, claro que é o nosso filé mignon, mas o que te pareceu a Haas desse ano com esse bracinho mais gordinho? Até para explicar, né, pessoal, a gente já analisou o que a gente viu de Red Bull e Racing Bulls no outro programa, quem tá chegando hoje. E no programa passado a gente anunciou qual era o calendário. A gente viu, por exemplo, a Racing Bulls pela primeira vez andar na pista, a gente viu também a primeira batida de 2026, né? o novato Arvin Lindblad meteu o carro no muro na estreia dele. Quantos milhõezinhos na brincadeira? Já deu uma estragada na suspensão, eles conseguiram continuar andando, mas já foi na chuva, e aí dá pra dar uma desculpinha. Também, né? Agora já resolveu esse primeiro problema. O dia que eu bater pela primeira, já bateu. Vai bater e vai bater mais. Vale lembrar... Que nem goleiro. O goleiro é muito bom, mas vai franguear, uma hora vai. Vale lembrar que o Isaac Hadjar bateu antes da largada da primeira corrida do ano, na mesma equipe, e foi o estreante da temporada passada. O Bortoleto é um exemplo, não era a primeira corrida, longe disso, já era final de temporada, mas a primeira dele em casa, ele sentiu muita pressão. Uma hora vai normal. bater. Bom, Bernardo, a Haas ela ainda não tem o know-how, o aporte estrutural, digamos assim, tecnológico da Toyota Gazoo, que é o grande braço de corrida de automobilismo da Toyota, e não é uma
qualquer marca, né? Qualquer montadora. Mas ela tem a grana, pelo menos agora, o apoio. O que te pareceu a equipe Na americana? verdade, a Haas é engraçado que é uma grande salada, né? Porque a Haas tem um departamento de design, mas que não é protagonista do desenvolvimento do carro. Ele está lá mais para assinar papel e dizer que a propriedade intelectual do projeto é deles. Eles têm uma consultoria da Ferrari para desenvolver esse carro, mas não pode, é o famoso copia, mas não faz igual. E quem constrói o carro é a Dallara. Então passa por todo um procedimento para o carro ficar. A Dallara que sabe muito de construção de fibra de carbono, túnel de vento. E agora parece que pela primeira vez a Haas já usou o túnel de vento da Toyota para fazer umas primeiras experimentações nesse novo regulamento. Tem que ser, né, e poupar um pouco de tempo. Então tem já tem sim um dedinho ali da Toyota no desenvolvimento do carro, não só dinheiro e patrocinador estampado na carroceria. Só um parênteses, tu que sabe bem das intenções dos atores da Fórmula 1. A Toyota quer expandir essa força na Haas ou não? A Fórmula 1 eles estão botando para ver se a água tá quente. Pra tu ver. A Alpine foi a pior equipe da temporada passada. A Alpine registrou seu recorde de vendas com 40% de crescimento de vendas. Uma marca nicho, uma marca boutique, mas que vendeu muito mais porque está na Fórmula 1. A Fórmula 1 está dando uma resposta muito grande de mercado por causa de redes sociais, por causa de trabalho de marca, seja pelo que for. E dentro disso, todas as montadoras sérias querem... Eu até estou estranhando que não veio nenhuma chinesa ainda, por exemplo. Milagre, né? Não ter uma montadora pelo menos chinesa, especular, né? Ali. Então, chegou esse apoio de patrocínio da Haas. Eles já estão estudando para colocar um piloto japonês para o ano que vem. E tudo dando certo, no próximo regulamento de motores, a Toyota já deve, se não conseguir adquirir a Haas, ela deve achar algum caminho, ou né, pelo menos o nome da equipe mais estabelecido, como a Sauber fez com a BMW. Então, ser sócia meio a meio, alguma coisa assim, a Toyota vai fazer a partir do próximo regulamento de motor, porque nesse ela provavelmente não vai entrar. Lembrando porque é o que curto. A Toyota, ela é... Tudo indica que esse regulamento vai durar aí até 28, 29, então... A própria Audi promete muito mais. Nenhuma montadora vai começar agora o projeto para fazer um motor que vai durar 2 anos, por exemplo. A própria Audi promete mais, né? Para 30 e 28 e tal. Então, a Cadillac só vai vir um motor mais adiante, etc e tal. Bom, o carro da Haas é um carro, se for comparar com o que a gente viu agora já da Mercedes e da Red Bull... Só parece, agora é difícil tu ficar comparando com o do ano passado, tu vai ter que comparar com do ano passado esquece. É outro conceito. Então, é um carro robusto, é um carro que dá para ver que a equipe não quis entrar em nenhum beco sem saída de desenvolvimento, não arrisca muito, um carro, mas que, por exemplo, parece mais desenvolvido do que os carros que a gente viu da Audi em Shakedown, que esse a gente só viu em imagens bem complicadas de tirar conclusões, e certamente mais desenvolvido que o carro da Cadillac para esse primeiro momento da Fórmula 1 de novo regulamento. Mas, ao mesmo tempo, é um carro que não tem ousadias como o trabalho quase doentio de emagrecimento das laterais da Red Bull, ou os contornos bem interessantes, e até um truquezinho que a gente já viu na Mercedes, que a gente vai falar daqui a pouco. É um carro mais básico, é um carro que segue a filosofia que a Red Bull está seguindo ali na frente, que a gente explicou no programa passado, que é canalizar o ar para as paredes internas do monocoque e abastecer o assoalho para chegar o ar lá no difusor traseiro, enquanto, por exemplo, a Cadillac, mais convencional, botou o ar para fora das rodas e para ter mais downforce nas asas em si. A filosofia que parece ser a mais competitiva é essa do ar canalizado para dentro, até porque tu tem mais quantidade de ar aproveitável perto do carro para gerar downforce. Só que tu tem mais ar sujo para controlar, é um pouquinho mais complicado. Então a Haas tem essa parte de filosofia mais próxima da Red Bull, mas a gente chega no meio do carro, a gente vê que é um trabalho bem menos refinado, laterais grandes, bastante entrada de ar para refrigerar o motor Ferrari, então nenhuma invenção nessa parte. Mais interessante que eu vi, que a gente não viu na Red Bull, talvez porque eles estejam escondendo ainda, para compensar essa falta de downforce no meio da asa dianteira, por causa desse trabalho de canalizar o fluxo,
A Haas tem uma asa a mais nas pontas do aerofólio. Então tem todo um sistema ali de asinhas e defletores nas pontas da asa que parece ser direcionado exatamente para fazer mais pressão aerodinâmica nessa dianteira, prender o carro um pouco mais. Isso a gente não viu na Red Bull, mas pode ser que a gente não viu porque eles não querem mostrar. Então tem essa parte interessante que a gente vai ver como é que as equipes estão lidando com as limitações do regulamento. O problema dessas asinhas a mais é que, né, numa largada, numa primeira volta movimentada, encostado, vai perder. E como é um sistema como é um sistema muito mais complexo do que a gente tinha no passado, perder essa asa certamente vai fazer mais diferença do que fazia no passado, quando o cara perdia uma lateral de aerofólio. Sim, tinha vezes que eles permaneciam fazia a corrida inteira e não perdia muito desempenho. Sem uma lateral de aerofólio, é verdade. Então, assim, tu acha que a Haas ela eleva o seu nível? E eu digo dela por ela, eventualmente no campeonato ela pode cair, mas assim... Tu acha que ela melhorou um pouco o seu trabalho ou não? Ela tá muito mais estruturada. Ela não tá mais naquela sempre em crise. Antes era uma coisa amadora, né? Buscando dinheiro, sempre buscando patrocinador. Até eu vi uma bobagem postada na internet de influencer que se diz cheio de fontes, que a Haas ainda estaria com muitos problemas de patrocinador, tanto que a lateral está escrito o nome da equipe, que é um lugar nobre. Pra gente explicar... A Haas é uma marca, pra começar. A Haas é uma mega indústria de máquinas do Gene Haas, que é o dono da equipe. Isso. E desde que a equipe foi fundada, aquele Haas está na lateral. Inclusive, na Fórmula Indy, quando o pai do Mazepin comprou o naming rights da Uralkali, o Haas estava ali na lateral. Quando a Hit Energy comprou todas as cotas de patrocínio, não pagou, mas comprou, também o Haas estava na lateral. Nunca saiu dali aquele Haas, e não é por falta de patrocínio, até porque a Toyota está bancando a maior parte da conta agora. Então não tem nada. A parte de cima do capô do motor é tão nobre quanto a lateral. A Mercedes, por exemplo, em cima ali do Santo Antônio é crivado de símbolozinho da Mercedes. Parece Miguelitos assim na estrada. Aquelas estrelas. Então isso é normal. Porque não precisa, às vezes, de tanta... Às vezes tem o design da pintura, etc e tal. E a gente trabalha com esporte, a gente sabe. Às vezes tem uma saladona de patrocínio que não dá a cota de um. Exatamente. Não é a mesma coisa. A gente viu na Fórmula 1, aí lembro... Cara, não lembro. A maioria não lembra, mas a Marte de 92 era um monte de adesivinho por todo o carro azul claro e ninguém pagava mais do que, acho que, 5, 10 mil dólares. Exato. Às vezes tu tem uma marca e faz toda a diferença. Bom, então de Haas é isso. Tá bem estruturada, vai ser um carro que não vai... Acho que não vai ganhar uma corrida. 2 bons pilotos. Mas vai estar ali, a depender do que a Ferrari trouxer de motor, ela vai estar entre o 5º e o 9º lugar. Ela fez uma das melhores temporadas dela no ano passado, da equipe. Chegou a brigar pelo 6º lugar no Mundial de Construtores. Deu uma cansada no final. Eu gostei muito do Berman na temporada. O Berman foi muito bem. O Ocon, em corridas de conservar pneu, uma coisa que ele sempre fez bem. Tirando o caráter. Ele fez uns pontos que não eram esperados. Enfim, é uma equipe consolidada, é uma equipe que não vai... Acho difícil fazer um papelão, mas não é uma protagonista da temporada. Bom, Bernardo, agora sim a gente teve capacete, patrocínios, pintura... Ainda com aquele randomizado da Audi, né, meio... A Audi eu não entendi até agora. Só que eles deixaram aparecer algumas coisas nas imagens digitais, né? É, mas é uma salada. Eu não entendi até agora o que a Audi quis fazer com 2 lançamentos. Eles fizeram um lançamento da pintura sem nada escrito e agora fizeram um lançamento da pintura com coisas escritas. Basicamente é isso que aconteceu. Em nenhum momento eles mostraram mais que um pedaço de carro novo. Ao mesmo tempo eles foram para a pista com o carro pronto, todo pintado de preto, mas não deixaram fazer imagem. Também soltaram algumas imagens, fotos daí no caso, não vídeos. Os renders que a gente chama de... Com uma ideia mais ou menos de alguns detalhes. A asa dianteira, o bico quadradinho, em vez do bico da simulação da FIA. Isso. Mas eu não consegui analisar o carro pelo que eu vi de imagem. É um carro muito camuflado, é um carro que não entrega muita coisa. O carro que a gente viu fazendo shakedown era basicão. Bem básico, e aí o que eles estão seguindo, que é a tendência da temporada, que é um bom sinal, entre aspas, principalmente para uma equipe de meio de grid, é o sistema de suspensão push rod, que a gente tem o pull rod. O push rod, o carro é empurrado quando vem push é empurrar. Push é empurrar. Quando a roda encontra algum obstáculo na pista,
o sistema de amortecedor empurra para manter a compressão, manter o chassi estável. O pull rod, ele puxa. Por isso que ele é montado invertido. Um é de um jeito, um outro é o contrário. Um empurra de cima para baixo, o outro puxa de baixo para cima. E aí o que acontece? Com esse novo regulamento, com o regulamento anterior, o pull rod tinha uma vantagem muito grande porque ele liberava mais espaço para tu trabalhar a aerodinâmica da frente do carro, para liberar ar para os dutos do túnel de Venturi, que agora os carros novos não tem mais, e ele mantinha o centro de gravidade do carro baixo, que tu queria o carro mexendo menos embaixo para manter o chassi selado e diminuir até o bouncing e porpoising inerentes do regulamento. Agora não tem mais esses problemas, teoricamente. Então, o que tu faz? E tem um outro problema. Baixou o peso mínimo e as equipes querem baixar peso. O pull rod é muito pesado, é um sistema pesado e é um sistema mais complexo de montar no carro. Então, o push rod é mais simplificado, é mais leve e tu ganha uma vantagem de tu ter uma plataforma mais estável. E tu perde um pouco na parte aerodinâmica e na parte de centro de gravidade. A maioria das equipes está escolhendo o push rod. Então, parece ser o caminho. A Cadillac é uma que foi diferente. A Cadillac está com um sistema pull rod e até agora é a única que mostrou um sistema assim. A Audi a gente viu na pista o push rod e a gente viu nos renders um pull rod. Então é maluquice. Provavelmente é push rod porque eles não iam trocar no meio do caminho. Se o carro já andou com o push rod, não vai trocar para mais adiante na mesma temporada. Eu gostei de ver a empolgação do ecossistema Audi, assim, vendo pelas... eles estão acompanhando as mídias sociais, assim. Que a Audi e parcerias fortes de marcas alemãs também, A Audi tirou todo o apoio de automobilismo em todas as categorias que ela corria para botar tudo em Fórmula 1. Não tem mais Endurance, nem GT, nem protótipo, não tem Rally, não tem Fórmula E, não tem nada. É tudo concentrado na Fórmula 1. Eu achei bem legal e assim... Bem legal não é, porque acho que às vezes não, eu acho legal a Audi estar na Fórmula 1. Mas ela tá acreditando no projeto. E uma outra coisa que chamou a atenção, eu gosto de seguir esses blogs de marketing esportivo. O pessoal calcula e tal, e diz que as marcas que patrocinam a Audi dão bastante dinheiro e o Bortoleto está incluído nisso, assim. De ele ter bastante patrocínio, o capacete novo dele e tal. Veio patrocínio do Ele vem com Livre. tudo, ele vem com tudo. Eu tenho esperanças, né? Eu sou um eterno iludido. É uma temporada de transição. Mesmo com a base sendo a Sauber, que tem muito know-how, a Audi tem muita coisa para construir. Eles consideram só pontos E o esse ano, principal né? calcanhar de Aquiles vai ser esse motor. Porque a Audi nunca fez um motor de Fórmula 1. Tá, mas não pode ser um motor bom, Bernardo? Pode, Por mas sorte, entre aspas. Mas não é a tendência. É que não, poderia, se for apostar no critério sorte, e indústria alemã não costuma apostar em critério sorte, eles fariam um motor maluco, entendeu? Um motor arriscado, um motor que pode quebrar um monte, mas que vem com uma performance doida. Mas não é, eles vão fazer uma coisa gradual, uma coisa estudada, e que a tendência daí não é começar com uma performance pico. É uma performance mediana para construir a partir daí. Então acho que não é um primeiro ano para pensar em vitórias, é um primeiro ano para pensar em ficar no meio do grid o quanto mais na frente possível. Bom, Audi é isso? Vamos com a Audi? Então tá, vamos lá. Agora vamos passar para outra rival alemã. Essa com um know-how bem mais longo, mais largo. E prometendo ainda muito mais esse ano. Até porque é uma fabricante de motor e é uma fornecedora vista como das que vai acertar no motor. A gente até explicou na semana passada, né, Bernardo? Eles deram um salto porque eles pesquisaram o motor em si, mas a utilização desse tal novo combustível sintético. É tudo. E eles fizeram junto com a Petronas esse desenvolvimento. E a Mercedes tem um negócio, né? Que eles criam, como é que eu vou chamar? São mini laboratórios dentro da fábrica. Isso advém até de uma herança da Honda, que a Honda criou essa mega fábrica que eles herdaram comprando a Brown GP lá atrás. Isso foi tudo estabelecido pelo Ross Brown, que é um cara que sabia que isso aí seria um diferencial. Eles fazem mini laboratórios que assim, o regulamento tende a ser esse.
mas não está definido. Mas então já vamos e aí eles dando uma pegam e fazem pesquisada. 5, 6 modelos, que como é que eles projetam um motor de Fórmula 1? Faz o modelo de um pistão só. O engenheiro vai lá e constrói a câmara toda de combustão para um pistão. E aí eles fizeram 5, 6 desses de acordo com as exigências E dos vão regulamentos testando que eles pensam que vão acontecer. as reações. Conforme vai canalizando, eles vão pegando as ideias e juntando em menos equipes até chegar, não, esse vai ser o motor. Então lá todo mundo está dizendo que em relação, por exemplo, a Ferrari e Red Bull, eles têm 1 ano e meio de vantagem no estudo desse motor. Será que a Ferrari não tem isso? E não, porque a Ferrari é bagunça. Até pelos produtos que eles têm A no Ferrari, mercado. se tu separar em várias equipes, daqui a pouco os caras estão brigando dentro da fábrica, jogando rolo de macarrão. Ó, tá pronto o na motor, cabeça beleza? A gente desenvolveu o combustível. Qual é o de vocês? Etanol. Não, mas a gente fez um pra gasolina. Ali é da briga se separar demais. Então a Mercedes, a projeção é que ela tenha pelo menos 1 ano de vantagem virtual, né? 1 ano de vantagem imaginado, como se ela tivesse há 1 ano trabalhando a mais que as outras, mesmo que o regulamento seja o mesmo para todas há um certo tempo. Isso aí pode fazer uma grande diferença na hora do motor chegar pronto para botar no carro e já sair andando. O que a gente tem é que, pelo menos, claro, a gente não sabe qual é o modo de motor que todo mundo usou, como é que está a integração elétrica e combustão, mas até agora todo mundo que foi para a pista, isso inclui Audi, inclui a Cadillac que tem motor Ferrari, inclui a Racing Bulls que tem o motor da Red Bull, todo mundo andou. Não teve ninguém que ficou o motor, tipo, deu uma volta e o motor parou, que nem foi com a Honda no regulamento passado, 2014. Então ninguém ficou enguiçado depois de 2, 3 voltas. Todo mundo fez o shakedown inteiro, andou bastante, não parece ter um motor em crise. O único motor que ainda não foi para a pista é o próprio da Honda, que a gente ainda está esperando a Aston Martin para a pista. Mas todas as outras andaram e andaram. Não é, tipo, não tem ninguém vamos ter que ir para a fábrica resolver uma emergência. Então, nesse sentido... Eu ainda tomei assim com a Ferrari, cara. Nesse sentido, mas andou. Com a Cadillac andou, fez o shakedown. O motor anda, o motor não quebra. Sim. Então, esse é um bom sinal. Aí, qual vai ser a diferença? O famoso motor ligou. Não, porque no regulamento anterior, eu sei. Além das diferenças de performance, os outros motores quebravam a rodo, não conseguiam usar o modo total de potência, a elétrica dava pane, tinha um monte de bagunças para resolver. Agora parece que ninguém começa muito perdido. Muito perdido. Se tiver alguém perdido, a gente vai saber, né, conforme a carruagem andar. Bom, o coraçãozinho bate forte no motor da Mercedes. E a casquinha da Mercedes? A casquinha tá bem interessante. Eu ainda tenho que... Eu achei a pintura maravilhosa, eu ainda de não novo prata e preto. Não mergulhei na aerodinâmica, assim, mas a gente já viu. Ela segue essa questão de canalizar ar pro meio do monocoque. É um desenho menos agressivo que o da Red Bull para esse ar passar, mas isso é uma opção. Ela tem as laterais também desse aerofólio bem detalhadas. E ela tem em cima do nariz algo que a gente não viu em nenhum carro. Ela tem um slot, um friso, um buraco, uma passagem de ar que normalmente tu não bota ali porque tu vai sujar o ar do que vem atrás. Então, aí já tem um truque. A gente não sabe o que a Mercedes está fazendo, mas está entrando ar por esse buraquinho. Não pode ser um laboba na galera, assim, nos engenheiros? Não. Não fazem isso normalmente. Normalmente, né? A laboba que eles dizem, normalmente, é se perguntarem pro engenheiro, ele vai dizer, não, isso aí é para refrigerar a parte eletrônica da direção. Sim, aí tu acha que não é nada. Então, esse slot está levando ar para algum lugar que vai gerar uma aerodinâmica, um vórtice, alguma coisa em algum ponto importante da carroceria. Ou é só para botar mais ar para baixo no assoalho, ou é que a gente vai lembrar. Quando começaram a surgir esses slots lá, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, depois foi meio... Eles taparam buracos de regulamento para fazer isso. Tinha o difusor soprado, aquele, e tinha aqueles mecanismos que a McLaren inventou que o piloto tapava com a luva um buraco no cockpit, e aí tu fazia o aerofólio reduzir o arrasto. Então,
Esse slot serve para alguma coisa. Para que serve, nós vamos descobrir com o andar da temporada. Lembrando que a Mercedes é a dos truquezinhos. Mas né? já tem um truque. Sim, o sistema DAS de convergência e cambagem das rodas. Isso aí faz todo sentido com o que tu acabou de dizer das células de laboratório, né? Isso é tudo coisinha que eles ficam pesquisando paralelamente. A turma do James Ellison achou esse slot aí na frente do cockpit que serve para alguma coisa. Ninguém bota ali um buraco porque vai atrapalhar, porque tudo é um ganho e uma perda. Só que deve ganhar muito mais em algum lugar para botar aquele buraco ali. Porque senão tu tá sujando o ar que vai ali para as laterais, para sistema de arrefecimento, etc e tal. Então, é bem interessante esse ponto. E na traseira, ela é extremamente complexa de um jeito diferente da Red Bull. A Red Bull é tudo bem compactado, com um corte forte embaixo da lateral para ter mais ar energizando o assoalho. A Mercedes é mais larga, tem menos acinturada, mas tem um monte de curvas e desníveis e vales e toda aquela carenagem tá guiando o ar para algum lugar. Então é bem interessante, bem complexo. Mais difícil de ler o que eles estão fazendo. Tu acha que é a que mais mostrou até agora? Pode ser. O carro que mostra mais detalhamento do que... Claro, eles esconderam o duto de freio, que é importante e é uma coisa mais difícil de trabalhar. Depois que tu viu uma ideia, tu vai ter que implementar lá daqui a 6, 7 meses. A gente não tem o modelo definitivo da asa traseira, coisas assim. Mas o cerne do carro, a gente já tem uma ideia bem detalhada do que eles estão fazendo. Defletores do lado das laterais. É um carro bem complexo já andou na pista. A gente já viu na pista que esses elementos se transportam, que eles mostraram das fotos de lançamento. Então é um carro bem interessante, é um carro que vem para ser protagonista, não foge do protagonismo, a não ser que eles tenham errado alguma coisa muito grave na aerodinâmica, como foi o carro do Zero Pod. Mas eles não inventaram o Zero Pod dessa vez, o carro tem uma aerodinâmica mais convencional. Aliás, isso é uma tônica, né? A gente ainda não viu nenhum carro radical. Não tem um carro assim, os caras estão tentando uma coisa completamente diferente. Nem a Red Bull tu achou radical? A gente viu opções entre ar no centro do carro e ar por fora das rodas. A gente viu opções de push rod e pull rod na suspensão. Mas o conceito geral dos carros até agora não tem uma fuga muito grande. Tem ideias diferentes aparecendo aqui e ali. E a gente vai ver. Quem eu ainda acho que pode arriscar? A Ferrari, né? Acho que pode vir com um carro diferentão, não sabemos. E a Aston Martin. Talvez a McLaren, mas não sei. Então, o conceito da Racing Bulls, tu acha muito diferente da Red Bull? Completamente diferente. Que louco isso, né, cara? As laterais da Racing Bulls vão mais para um estilo da Haas, mais gordinhas. Ela tem também, que surpreendeu todo mundo, a não ser que a Red Bull bote depois no carro titular, o Santo Antônio, a entrada de ar, tem até brincadeira, tem meme já na internet, tem um cara fazendo todo dia, cresce um pouco mais a entrada de ar em cima do Santo Antônio da Racing Bulls, porque é gigantesca. Lembra? Chega até umas aletas dentro, dá pra ver, das antigas tinha a Ligier dos anos 70, gigantona, que era enorme, é mais ou menos isso, é gigante a entrada de ar pro motor Red Bull da Racing Bulls. Então é um conceito, é um negócio interessante porque tem uma perda muito grande por ter essa entrada de ar. Então tem que ter uma explicação. Dá para ver que eles afinaram as laterais. Tá, bom, vamos fazer o seguinte. Vamos pro nosso intervalo e aí depois a gente volta para falar da Alpine e da expectativa para as demais também. Quem tá com problemas. Vamos lá. Muita gente quer saber. Bom, a gente vai para o nosso intervalo, nosso pit stop aqui no 300 e já voltamos para falar das demais equipes. A Fórmula 1 vai começar. Estamos de volta com o Guaíba 300 por hora. A gente já falou bastante no primeiro bloco dos carros que já foram lançados. Tivemos mais um lançado, que é a francesa Alpine, mas agora com um outro motor. E ainda teremos pela frente, aí é preciso informar, né? Teremos pela frente Ferrari, Williams, Cadillac, Aston Martin e McLaren. A Cadillac não lançou a pintura, não lançou o carro de forma publicitária, digamos assim. Mas andou e já tem imagens, claro, do carro. O Bernardo já falou do conceito. Bom, Bernardo, a Alpine desistiu de produzir motores com a Renault. É uma aliança esquisita, né? França e Alemanha, né? Exatamente. Com a Mecha Chrome, né? Que
Que preparava o motor, desistiu de gastar e agora está com um novo motor. O que dá para esperar da equipe francesa? O motor é a melhor parte, né, desse projeto. E foi uma coisa gestada pelo excelentíssimo Flávio Briatore. Poderoso chefão. Decidiu que ia fechar a barraquinha do motor francês e concentrar na parte de corrida, só na parte de montar o carro, criar o carro. É uma equipe que tem muito know-how de fazer carros competitivos em Anston, né? São campeões com a Benetton e com a Renault, mas faz muito tempo que não ganham nada. Tirando aquela vitória fora do normal do Esteban Ocon, e na Hungria aquela vez. E muito falta também de inspiração do Sebastian Vettel de tentar passar o Ocon com um carro melhor naquela corrida, eu gostaria de salientar. Mas, enfim, é um carro também, está na linha dos carros mais básicos, não é tão básico quanto o carro da Audi e da Cadillac, o carro ali que no desenvolvimento aerodinâmico parece estar no mesmo nível da Haas, vai apostar nesse motor Mercedes. Tem algumas coisinhas interessantes que eu vi, por exemplo, a asa dianteira na Red Bull, na Racing Bulls, todo mundo que mostrou, a maioria tem um plano bem mais reto possível e faz uma colherzinha embaixo do nariz alto. A Alpine tem a asa baixa para perto do solo bem antes. Ela tem um plano bem maior perto do chão para depois subir para as laterais. Então, isso tem um ganho de downforce na frente, mas tem uma perda na capacidade que tu tem de direcionar esse ar, que ela também direciona para centro do cockpit, não para fora dos pneus, como a gente viu só a Cadillac fazer até agora. A Cadillac é interessante porque eles são o carro mais diferente, sendo que é a equipe que tem mais a perder fazendo tudo diferente. Mas... Pois é, eles poderiam chegar mais conservadores não imitando os outros, né? Não é um cara que não sabe o que está fazendo. O Pat Simons é que está liderando esse projeto, que inclusive já teve na Alpine quando era Renault, né? O Pat Simons. Fez muita maracutaia com o Flávio Briatore, inclusive. E, enfim, é um carro que está mais para o convencional, mas tem uma coisa diferente que a gente já viu, que a gente não viu em outras equipes, que é essa asa dianteira. O meio do carro parece muito importado do carro do ano passado. Parece uma coisa assim, isso aqui tá bom para o regulamento. Pega laterais, as rampas que vão para o assoalho traseiro, para o difusor traseiro, o Santo Antônio, tudo parece muito inspirado no que eles já tinham. O que não necessariamente é ruim, porque aquela parte do regulamento tá parecida com o do ano passado. Então não tem super inovações, mas é um carro que deve subir no grid se não tiver nenhum problema mais sério, porque vai ter um motor bem mais competitivo para o Gasly e para o glorioso Franco Colapinto. Agora eu ia chegar nesse ponto, né? O Gasly, beleza, mas... o Gasly tá muito bem, mas tava muito bem ano passado. O Colapinto não tem condições, cara. O Colapinto é o piloto pagante, né? Trouxe 3 patrocinadores e tá pagando a conta para o Briatore não precisar se estressar muito. E quase ele não gosta, né, de poder e dinheiro. Exatamente. O Briatore fez isso muitas vezes, né? O Briatore botou o Jos Verstappen na Benetton para pagar a conta, né? Ô, louco. Já diria o meu falecido avô lá em Osório, bem te vi, atrai bem te vi. Tipo isso. Ô, Bernardo, agora a gente tem as que estão por vir, né? E aí eu já vou começar com a intriga e suposições. Pois é, vamos lá. A principal notícia que apareceu na semana é que a McLaren vai perder pelo menos 1 ou 2 dias do primeiro treino de Barcelona. O treino que será o treino secreto, que não vai ser aberto ao público. A McLaren decidiu, de acordo com o próprio André Stella falou, decidiu levar o desenvolvimento do carro ao limite, até porque eles perderam muito tempo lutando pelo título com a Red Bull, com atualizações. Então eles vão levar o máximo possível até adiante esse carro para botar na pista e deve perder 1 ou 2 dias de testes. O que não é ideal também, principalmente porque o carro vai ter que fazer o shakedown em Barcelona, já atrasado, e vai ter menos tempo para acertar o carro, né, nos dias que vêm a seguir. Então já é um primeiro, mas mais grave que a McLaren, e aí a gente vai criando uma situação que se o motor Mercedes for tão bom quanto estão dizendo que vai ser, as equipes que têm motor Mercedes além da Mercedes estão começando atrás da Mercedes. A Williams, a grande fofoca é que a Williams está com dificuldades imensas de montar o carro para passar no crash test e com um excesso de peso
muito grande. Mas por que chegaram nesse ponto? E então eles estão atrasando esse carro para ver o que eles conseguem resolver e talvez não venham para nenhum dia dos testes de Barcelona. A Williams só vá para o Bahrein. Agora, final do mês, já, 26, começam os testes em Barcelona. E depois tem mais testes no Bahrein. A Williams vai levar o carro direto para o Bahrein. A Williams não vai andar em Barcelona, é essa notícia que está se dando. Não vai fazer um shakedown, ela vai terminar o carro no limite do limite, porque tem muitos problemas. Mas é uma quebra de expectativa, né? Porque ela começa o regulamento passado também com esses problemas. Mas a gente atribuía a crise financeira e a transição. Ela termina o regulamento bem. Só que agora a gente tinha uma expectativa, zerou todo mundo e eles agora são razoavelmente capacitados em termos de estrutura e dinheiro. E não deu certo, parece. Às vezes o caminho na fábrica... um esporte complexo, claro. São as máquinas mais difíceis. O que normalmente aconteceu é o seguinte, eles tinham um projeto, foram em desenvolvimento e eles viram, os números não estão bons. E aí tu vai ter que refazer tudo, e para refazer tudo, normalmente tu tem que botar mais material para não quebrar. E aí tu vai ter um carro com peso muito alto. E aí tu vai começar a pensar como é que tira o peso. Então é mais ou menos esse o rocambole que eles têm que resolver. E a outra equipe que essa a gente tem só fofoca. A Aston Martin, tem gente dizendo que vai perder 2 dias, tem gente dizendo que vai aparecer só no Bahrein, mas a Aston Martin garante que vai apresentar o carro no dia 9 de fevereiro e vai fazer um shakedown. Pode ser que ela faça o shakedown e não vá para Barcelona, mas eu acredito que vai. Então, não sei quantos dias eles vão perder, 1, 2 dias dos 3 que elas podem andar. Mas acho que é uma situação mais parecida com a da McLaren, só que a Aston Martin tem um desafio maior porque ela tem que integrar um motor novo nesse chassi. Então, além de tudo, se a McLaren e a Williams estão com dificuldade com uma fabricante que eles já conhecem, a Aston Martin tem uma dificuldade novo a mais porque tudo é novo. Mas tem uma expectativa sobre a parte aerodinâmica da Aston Martin, né? Tem o Adrian Newey, né? Pela galera que trabalha lá, exato. A Aston Martin é o seguinte, eu acho assim, talvez o começo de ano não seja tudo que eles esperam. Mas é a equipe que mais vai crescer muito rápido, eu acho, a Aston Martin. Ao longo, se não for para esse ano, ao longo do ano vai crescer, tem que ver o quão atrás eles partem. E o ano que vem eu acho que eles vão ser um carro, aí sim, o ano que vem talvez seja o grande ano para a Aston Martin. Mas vamos ver, é tudo especulação. E tem a Ferrari. A Ferrari... eles já estão fazendo uma gracinha de que pode fazer, estão botando na internet fotinhos de Fiorano. O tempo tá bom para andar hoje, não sei o quê, mas não bota o carro na pista. Mas tá todo mundo achando que eles vão fazer um shakedown desse carro a qualquer momento em Fiorano. Já tá tudo mais ou menos pronto. Teve uma dificuldade para ligar o carro, né, que a gente sabe. Muitos problemas eletrônicos, mas que foram solucionados. E o carro vai aparecer de alguma forma e deve andar em Fiorano. A Ferrari é uma coisa muito espetacular, né, cara? E vamos ver o que acontece. A Ferrari, a gente falou aqui, o Bernardo fez um raio-x de todas as equipes e ele mostrou todas as dificuldades que ela tem. A Red Bull é um desenvolvimento de motor meio com uma parceria, trouxe a questão que a Audi e a Cadillac estão começando, as outras não têm tanto dinheiro, a Haas agora está tentando se reestruturar com a parceria da Toyota, a Mercedes... O Bernardo trouxe tudo que a Mercedes tem. E a Ferrari, que era pra estar nesse patamar, é uma bagunça. Quem não sabe, por onde a Ferrari não é. A Ferrari tem know-how, tem dinheiro, tem motor, tem fábrica, tem tudo. A Ferrari é a seguinte, Gutierrez. Todos os pontos fortes da Ferrari são os pontos fracos da Ferrari. Então a gente não tem que saber qual é a Ferrari que vai aparecer. Se aparecer a Ferrari dos pontos fortes, vai ter briga com todo mundo. Ela é candidata a título sempre. Só que nos últimos anos ela tem feito muitas oscilações. Então vamos ver qual é a Ferrari que aparece. Eu acho que pode ser uma Ferrari competitiva, pode ser uma Ferrari protagonista. No último regulamento, quando trocou, ela tinha o melhor carro no começo. Ela fez a mesma estratégia de começar o desenvolvimento bem cedo no ano anterior, até porque era um ano ruim. Então ela jogou fora o ano para desenvolver o carro. Então ela tem tudo para vir com um carro competitivo. Ela tem um know-how de motor, ela começou mais cedo que a Mercedes a desenvolver o carro, só que a Ferrari às vezes faz bagunça, muitas vezes. Então a gente tem que esperar o que a Ferrari vai trazer. Não consigo analisar até a gente ver ela treinando, etc e tal. É muito ruim quando você vê que as poderosas
não tem aquela certeza, ninguém tem, nem a Mercedes. Ela pode entrar na pista A Mercedes fez um carro medonho no começo do regulamento passado. Exato. Então, assim, o que eu quero apenas é competitividade, é distribuição de forças. De resto, que se virem e tal. Por isso eu nem sou torcedor da Ferrari. Mas eu entendo que a Ferrari é uma força necessária. A gente não quer que a Mercedes tenha o carro um segundo mais rápido que todo Desfile mundo sozinha. E a temporada acabe Exatamente. na segunda corrida. Falando nisso, você já tocou nesse assunto até em outros programas, mas não tem como a gente não dedicar um espaço maior para campeã. Que tu já deu umas pinceladas, já falou, é claro. Mas o que esperar da campeã McLaren, Bernardo? Eu já falei, eu tenho uma dúvida com essa McLaren, que é eles desenvolverem o carro por consórcio, eles terem mandado embora todos os grandes projetistas que eles tiveram recentemente. Aí vai, James Key, Peter Promodou, teve mais um que passou por lá. Mas enfim, os principais foram o James Key, que eles contrataram a peso de ouro da família Red Bull, e o Peter Promodou, que eles contrataram como a mente aerodinâmica ao lado do Adrian Newey. E os dois acabaram dançando. E esses últimos carros da McLaren foi feito por um consórcio de engenheiros dentro da equipe, que tem muito know-how, tem muito instalações perfeitas para desenvolver um carro na parte aerodinâmica, mas quando muda regulamento, eu sou da ideia que tu precisa ter uma mente central pensando como é que vai ser esse carro. E pegando as ideias dos outros para aplicar e trazer um carro que não seja uma salada, um carro que uma parte que se comunique com a outra. Porque as complexidades vão se multiplicando, tem muitas ideias e nenhum foco. Talvez seja por isso que o carro está um pouco atrasado para montar, e aí a justificativa que tu dá é que tu está otimizando ao máximo a aerodinâmica. E vamos ver, eles montaram o melhor carro do último regulamento, terminaram com o melhor carro da história para o regulamento de efeito solo, que não existe mais. Só que eles começaram esse regulamento como uma segunda pior equipe. Então, o que é outra incógnita, eu não consigo, a campeã, mas ela vai ter um carro de campeã, eu não sei, porque ela não vai poder trazer o que ela tinha nesse carro diretamente para o carro novo. Ô Bernardo, a gente fala muito de aerodinâmica, de conceitos que mudam, regulamento que muda, mas por mais não tangente ou por mais subjetivo que seja, existe estilo de pilotagem. Isso existe. Tu considera que quais pilotos estão mais propensos a se dar bem com esse regulamento? Aí, claro, digamos que fosse um carro genérico igual para todo mundo, mas você entendeu o que eu quis dizer, né? O Verstappen é um maluquinho, né? Ele andou bem onde botar, bota ele em qualquer coisa então, que ele anda. Eu acho que o Hamilton tem um alívio em deixar o regulamento de efeito solo, que castigou demais ele mesmo, tenho visto, mesmo que ele tenha vencido uma corrida aqui e outra, mas que ele nunca gostou. Ele realmente foi um troço que quase tirou ele da Fórmula 1. Então ter um carro que vai operar de um jeito diferente, e é uma outra amostragem que a gente teve, que esse carro vai ser muito diferente, foi de ver a Racing Bulls andando, porque o carro da Racing Bulls tem uma coisa que a gente não tinha visto mais, que é o reiki positivo, que é a bundinha do carro levantada para cima, porque o efeito solo exigia que a bunda do carro tivesse grudada embaixo. E esse estilo de equilíbrio do carro inclinado para frente é exatamente o que o Hamilton gostava de andar. Então acho que nesse ponto eu vou ficar muito surpreendido se o Hamilton, em relação a ele mesmo, não tiver uma evolução. Só se a cabeça mesmo e uma consistência melhor. Então acho que ele deve ter resultados pelo menos mais regulares dele mesmo e menos dificuldade dentro do que o carro pode fazer na comparação com o Leclerc. Os guri da Mercedes, tu acha que vão se dar bem? Acho que sim, guri, o Cantonelli vai se adaptar. O Russell é um cara que a gente já viu que se adaptou, mesmo o carro zero pod da Mercedes, ele venceu uma corrida, né, naquele ano medonho da Mercedes. Então o Russell a gente tem que sempre botar como protagonista. O Alonso também é um cara que anda em qualquer coisa. Em qualquer carro ele andou, ruim, bom, regulamento. Tem outras categorias ele andou bem também. Ele conseguiu andar de Rally Dakar. Exatamente. Bem. Quase ganhou as 500 milhas de Indianápolis e por aí vai. Então é um cara que se adapta sempre muito rápido a regulamentos. Então eu não vejo... Esse carro ele não deve trazer dificuldades específicas para pilotos. Vai ser um carro mais amigável para pilotar. Que tu vai poder soltar um pouco mais a suspensão,
tu vai ter uma posição de pilotagem mais natural, o carro é mais estreito, mais leve. A única coisa que vai ter perda é a largura dos pneus. Dependendo de como for o comportamento desse pneu Pirelli, para desgaste, pode ser que algum piloto tenha mais dificuldade em manter o pneu numa janela de temperatura ideal. Mas a aerodinâmica em si, eu acho que é um carro que vai ser... todo mundo vai gostar mais de andar. Pelo menos no modo de performance máxima. Uma coisa que a gente tem que prometer para o nosso ouvinte para as próximas semanas, ainda tem muito lançamento de carro e tudo mais, é o que muda em termos procedimentais de prova mesmo, né? De campeonato, de pontuação, de sprint. Isso a gente vai ver, que vai ter box. Como é que vai ser. A FIA normalmente anuncia coisas ao longo desse período até lá, né? Também. Vai ter a questão de como é que vai ser as ultrapassagens, não tem mais zona de ultrapassagem, eles vão poder acionar as asas em qualquer onde lugar quiser da pista, mas a questão da ultrapassagem na frente, depende da distância para o carro da frente. Então isso aí nós vamos aprender, a gente vai aprender quanto é que os pneus vão durar, a gente vai aprender se esses motores eles vão poder andar rápido a prova inteira ou vão ter que tirar o pé em algum momento por causa do combustível. Então tem coisas Vai continuar a gama de graduação dos pneus? Por exemplo, não... ele é o amarelo, mas ele tem o amarelo C1, C2, C3? Sim, vai continuar a mesma quantidade. A Pirelli ainda não alocou para as pistas o que ela vai usar. Mas isso não tem uma mudança muito severa. Tá, agora sem piada, tá? O que esperar dos gênios... Fala ele já rindo. O que esperar dos gênios da McLaren, pilotos, no ano que vem? Mas eles são pilotos, eles não são pilotos ruins, né, Gutierrez? Eles são Um é pilotos campeão, bons, inclusive. Eles são bons que não são fora de série e que sucumbiram mentalmente para o trator que é o Max Verstappen. Para falar a verdade, eu espero mais do Lando Norris. Eu acho que ele campeão, tirou o problema mental que era ser um protagonista. Acho que talvez isso aí ajude ele a... E o Piastri vai ter que recuperar tudo, né? Porque o Piastri foi de protagonista do ano para o cara que não podia ser abalado em nenhum momento, para o cara que esculhambou a sua própria prova 3 vezes seguidas e entregou o título Piastri de mão beijada. Né? A galera olhava o semblante dele e achava, não, esse aí não ele se abala. Sério, semblante é uma coisa. Ele se borrar dentro do macacão é outra. Implodiu. Quem vê cara não vê fralda. Exatamente. Boa essa, Bernardo. Tu é um cara que sabe disso, né? Agora com dentinho. Sim, muitas fraldas trocadas. Às vezes tá de boa, tá brincando e tal, e a fralda lá toda suja. Bernardo, a gente ainda tem alguns minutinhos. Eu queria saber de ti, já que a gente passou mais para pilotos, tua expectativa sobre os veteranos que ficaram alijados e agora voltam como expoentes da Cadillac. Porque eu vejo o Bottas assim, um cara que gosta muito do que faz, mas ele gosta naquele limite escandinavo, sabe? Mas ele é o escandinavo mais faceiro que Mas existe, ele é o né? escandinavo que mais sabe... Mas ele sabe... Ele é o escandinavo que sabe a importância do sucesso, do trabalho, mas sabe que é preciso viver também. Então eu gosto dessa personagem maravilhoso. Dessa visão dele de tô andando pra vocês, mas eu sei guiar um carro de Fórmula 1. Né? Isso é legal. Foi muito rápido, né? Ele é um leão de treino, classificou, ele botou a Alfa Romeo em vários Q3 que não merecia, no fim da carreira dele, antes desse novo momento. Então, se eu fosse apostar quem é que ganha o duelo interno, eu apostaria no Bottas. Esse é um bom duelo, hein? E o Bottas tem uma vantagem, o Bottas andou na temporada passada algumas vezes com o carro da Mercedes. Então, um cara estava no simulador, um cara que estava mais envolvido diretamente. Enquanto que o Pérez foi tirar férias. O Pérez precisava limpar a cabeça dele, porque foi horrível os últimos 2 anos de Red Bull. Só que o Pérez, se voltar a ser o Pérez da Force India, ele é um dos melhores pilotos de meio de grid que eu já vi. Tanto que a gente fez campanha para que a Red Bull contratasse ele por causa da temporada incrível que ele fez na Racing Point 1 ano antes de ir para a Red Bull. Inclusive ganhando uma corrida, que seria impensável naquela equipe de meio de grid. Então ele é um piloto que ele depende do nível da cobrança. Numa cobrança média, ele é um cara que entregou sempre. Entregou na Sauber, entregou na Force India, entregou na Racing Point. Quando subiu a cobrança na McLaren e na Red Bull, aí é que ele naufragou.
Então acho que o ambiente vai ser bom para ele ter esse recomeço de Fórmula 1. Mas ele tem um ano parado para recuperar e ele também tem que acabar com a impressão que ele deixou quando saiu. Então por isso a minha aposta seria mais no Sai Bottas. com a impressão de não piloto, né? Então, ele é um cara que, o Bottas, se tiver uma ou duas corridas ruins no começo do ano, em relação à própria equipe, tá bom, vamos ver o que acontece. Agora, o Pérez, se começar mal, vai ser muito mais difícil de recuperar ali adiante. O Bottas lida melhor com esse tipo de coisa. Então, é isso que a gente vai ver. Mas é uma dinâmica interessante. São pilotos muito equilibrados nos pontos fortes e pontos fracos. E tem experiência, no né? seu auge, quando estão bem, né? Isso é bom, né? Pelo menos isso. Não, a escolha da Cadillac é muito óbvia. Seria difícil eles fazerem. Não tinha uma escolha melhor para eles fazerem no mercado de Fórmula 1, se for pensar. Sobrou agora, por exemplo, digo no mercado, tipo, pilotos que acabaram perdendo só até o Tsunoda. O Tsunoda seria talvez uma opção até melhor. Mas eles precisavam fechar e desenvolver. Eles foram atrás do Ricardo. Poderia ser uma opção boa também. O Ricardo não quis. O Ricardo realmente fugiu da Fórmula 1 depois dos anos ruins que teve. Então, mas naquele momento que eles tinham que escolher, não tinha uma dupla melhor de pilotos para escolher que o Pérez e o Bottas. Os dois vencedores de corridas, os dois bons de treino de classificação, uns bons vindo de temporadas ruins. Mas, todo mundo tem, né? O Hamilton que eu diga. Ô Bernardo, eu vou te fazer uma perguntinha, Zé Aldo, daqui a pouco tu nem viu, e o Zé Aldo brinca que ele também faz as perguntas, né? Ele que é o original. Eu tava vendo um negócio que o senhor Koenigsegg quer fazer um motor a combustão de fibra de carbono apenas. Chegou a ver isso? É possível? Maluca, ele gosta de fazer umas coisas assim, gosta, né? Vai fazer. Ele quer fazer, vai fazer. Tem dinheiro, sempre fez carro maluco. Mas será que revoluciona alguma coisa ou só muda? Ele quer correr Le Mans com esse carro também. Com esse motor, fazer um carro para correr as 24 horas de Le Mans e mostrar que o carro vai. Ele disse que o peso e a durabilidade são maiores, mas... a questão do problema... Maiores não, né? O peso é melhor. O problema da fibra de carbono para fazer um motor é exatamente a rigidez extrema dela. Porque o metal tem rigidez... Pode não parecer, mas ele dilata. Vai, conforme tu trabalha e dilata, ele vai cedendo, vai criando espaços, tu perde performance, mas ele continua funcionando. Ele não sucumbe. Já a fibra de carbono, teoricamente, qualquer coisa que aconteça errado, uma poeirinha ali já vai estourar tudo. Então esse é o desafio. Para curto espaço, pode ser o melhor motor do mundo. Para durar, aí é um desafio bem maior. Bom, a gente vai ficando por aqui no nosso Guaíba 300 por hora deste sábado. Voltaremos, claro, semana que vem para falar aí mais dos carros lançados e vamos começar já com o carro indo pra pista e tudo mais. Na sequência vem aí o Guaíba Revista com o Eduardo Souza. Obrigado, Bernardo. Abraço. Eu volto amanhã pro Clássico Grenal. Um grande abraço a todos. Tchau.